Aleluia. Boa noite a todos aí. Boa noite. Que o Senhor Deus te abençoe. Jones, que Deus te abençoe, Jones, a tua família. Que Deus traga proteção sobre a tua casa, sobre a tua família. Dona Isabel Morales, que Deus te abençoe. Abençoe o Serjão aí também, em nome de Jesus. Que Deus proteja vocês. Amém? Glória a Deus. Boa noite, Dona Elaine. Elaine Saldanha Ramos. Deus é bom. Amém, meu querido, Dona Dalila. Deus abençoe o senhor Floriano, o homem de muitos talentos. Que Deus abençoe e guarde a vida dele aí, no seu trabalho. Amém? Nós vamos falar nessa noite sobre intercessão, mas eu queria compartilhar com você alguns textos bíblicos para a gente poder entender alguns princípios importantes sobre os altares, né? A gente é chamado na Bíblia, nós somos chamados de nação sacerdotal. Nós somos chamados de uma nação sacerdotal. Somos feitos sacerdotes, não é verdade? Então, Dona Kátia, Pastor Carlos, que Deus abençoe vocês aí. E porque a Bíblia nos chama de sacerdotes, nós precisamos compreender o trabalho de um sacerdote. O trabalho de um sacerdote gira em torno do altar. Então, se você quer saber algo sobre o altar, se você quer saber como funciona um altar, você precisa de um especialista em altares. O especialista em altar é o cara que trabalha no altar, que serve no altar, que sacrifica no altar, que fala com o Deus do altar. Essa pessoa, ela tem experiência, ela tem conhecimento sobre o altar. Então, se nós somos uma nação sacerdotal, nós precisamos nos especializar nos modelos de Deus para os altares, né? Porque isso vai trazer sobre nós capacidade de orar, de falar com Deus, principalmente de ouvir a Deus. As respostas de Deus podem vir, porque muitos altares, eles são levantados, mas eles não atraem a presença de Deus, né? Então, muitas orações são feitas, muitas intercessões são levantadas para Deus, mas elas não são respondidas. Por que que elas não são respondidas? Porque existe algo fora do padrão de Deus. Existe algo que está errado no altar, né? Ou o altar foi levantado de maneira errada, ou o sacerdote não conhece o altar de Deus, o princípio do altar. Por isso, quando se levanta um altar, seja de intercessão ou de adoração, é importante que a gente entenda o modelo de Deus, que Deus revela na sua palavra, para a gente levantar um altar, né? Porque Deus não quer um ritual, né? Deus não quer um ritual como existia antigamente, você pega as pedras, depois você mata o animal e por aí vai. Não, Deus quer relacionamento. E o altar, ele deve ter esse foco, relacionamento com Deus. Então, o princípio do altar é importante, para que você tenha orações respondidas e tenha relacionamento com Deus. Amém? Então vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, que Ele tenha misericórdia da nossa vida, porque nós dependemos da misericórdia dEle. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo que nós vamos ler a sua palavra diante do Senhor.
imploramos a tua presença na nossa vida, que o Senhor encha a nossa vida, que o Senhor encha o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo, Pai. Nos cobre com o sangue do Cordeiro agora. E coloque em nós, Senhor, a sabedoria, o discernimento, a audição espiritual, os ouvidos sejam abertos, que os nossos pensamentos sejam levados cativos em obediência à tua palavra, Pai. E que nós tenhamos a graça do Senhor, porque só a tua graça nos basta, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco de maneira poderosa, específica nessa noite, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meu querido? Então vamos lá. Eu quero começar lendo um texto que está em Êxodo capítulo 20, versículo 22 até o versículo 26. Nós vamos falar um pouco rapidamente aqui sobre os altares. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás, e nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então, o que está acontecendo aqui é que Deus está dando algumas diretrizes para Moisés no que tange a quando eles forem levantar algum altar. Né? E Deus, ele fala a Moisés, fala para o povo, assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei. Primeira coisa, vocês tiveram uma experiência de ouvir a minha voz. E isso é importante por quê? Porque ouvir a voz de Deus nos leva a um outro nível no mundo espiritual. Nos leva a um outro nível, irmão. Uma pessoa, quando ouve a voz de Deus, ela consegue receber um poder sobrenatural, uma comunicação com Deus, que leva ela a não mais viver uma vida natural. Ou seja, ela consegue ter contato com o Pai Celestial. E isso faz com que ela contenha dentro dela o poder da palavra de Deus. Uma pessoa, quando ouve a voz de Deus, irmão, ela muda completamente. A gente vê isso na Bíblia, né? Eu vou ler uns textos aqui para que você compreenda o que eu estou falando. Deuteronômio 4, versículo 32 em diante, diz assim: ora, agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como essa, ou se ouviu coisa como essa, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus no meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres e com guerra e com mão poderosa e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, e nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouvistes as suas palavras. Então Deus, ele está se revelando para o povo.
para que Deus se revele ao povo, ele teria que abrir os ouvidos do povo, ele teria que se mostrar ao povo, entrar, né, em comunicação com esse povo, para que esse povo soubesse que ele existe. Ou seja, Deus ele se revela para cada um de nós. Ele fala, irmão. Você já viu em algum outro povo? É o que ele está perguntando. Algum outro povo pergunta para saber se algum Deus falou convosco do meio do fogo. Se algum outro Deus tirou um povo para si do meio do outro povo. Então Deus entrou na dimensão do Egito, Deus entrou no território do Egito para remover um povo de dentro de outro povo. E quando ele tira esse povo e leva para o Sinai, ele começa a falar com esse povo do meio do fogo. Então, ouvir a voz de Deus traz algo sobrenatural sobre nós. Nós entramos em contato com a dimensão de Deus. Isso é muito poderoso. Então, no Velho Testamento, você vai ver Deus falando com Abraão. E olha o que acontece com Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus, ele andava com Deus. Então, isso mudou, transformou a vida dele. Ele atingiu milagres, teve filhos na sua velhice. Ele teve vitórias contra reis. Ele libertou o seu sobrinho lá de Sodoma antes da destruição. Ele falava com Deus. O intercessor ouve a voz de Deus. Um sacerdote ouve a voz de Deus. Ele ouve, irmão. E por causa da audição, você consegue coisas sobrenaturais na oração. Audição. Tanto é que quando Deus vai falar sobre bênção, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, se atentamente você ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje vos ordeno, você ouviu a voz de Deus e você começou a guardar os mandamentos, então as bênçãos virão e te alcançarão. Então quando você abre os seus ouvidos, quando você tem interesse em ouvir Deus falar, aí a sua oração é diferente, o seu resultado é diferente. Um sacerdote que não ouve a Deus não é sacerdote. Sacerdote que não ouve a Deus, não ouve a voz de Deus, não consegue interceder, porque ele vai interceder, ele vai só jogar palavras no céu e Deus não consegue dar uma direção de oração para ele, não consegue dar um motivo de oração para ele, não consegue falar nada com ele. Por quê? Porque ele está com seus ouvidos tampados, ele vai orando de acordo com o seu próprio coração humano, de acordo com a sua lógica. É lógico que as suas orações não estão alinhadas com a vontade de Deus, porque ele não ouve a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, irmão, você alinha a tua oração, você alinha as suas profecias ao tempo que Deus está trazendo nesse momento. E aí você está alinhado com Deus, tudo que você pedir será feito. Então, quando você ouvir atentamente a voz de Deus, né, a sua vida vai mudar. Moisés estava pastoreando ovelhas lá, pastoreando cabras no meio do deserto, e de repente ele ouve a voz de Deus. Daquele momento em diante, irmão, Deus empoderou ele, colocou autoridade sobre ele, porque ele ouviu a voz de Deus, a vida dele foi transformada, ele conseguiu tirar um povo, ele conseguiu tirar milhares, milhões de pessoas de dentro do Egito, porque ele ouviu a voz de Deus. Ele trouxe 10 pragas, ele conseguiu fazer sinais, maravilhas, porque ele ouviu a voz de Deus. Quando Deus fala com o seu povo é empoderado. Seu povo é empoderado, irmão. Então, procure ouvir a voz de Deus. Por isso Deus está falando aqui nesse texto de Êxodo, viste que dos céus eu vos falei. Jesus falou para Pedro, Pedro, bem-aventurado és tu, por quê? Porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas foi o Pai Celestial que acabou de te dar uma revelação. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E eu te darei chaves de autoridade, chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Por quê? Porque no momento, Pedro, que você ouviu a voz de Deus, você se tornou bem-aventurado. No momento em que você ouviu a voz de Deus, você mudou o seu nível espiritual. Eu posso entregar poder, autoridade, chaves para você, porque você ouviu a voz de Deus. Então Deus fala, irmão. Se nós somos uma nação sacerdotal, uma nação de intercessores, Deus tem que falar com você. Deus tem que falar com você, Deus tem que falar com cada um dos sacerdotes. Deus fala. E quando Deus fala, a pessoa que ouve é empoderada. Amém? Então, recebe essa palavra, irmão. Outra coisa importante, quando Deus está falando com o povo aqui em Êxodo 20, ele fala assim: viste que dos céus eu vos falei. Vocês ouviram a minha voz. No momento em que você ouviu a minha voz, você foi empoderado, povo. Você foi empoderado, povo. Né? Então, a oração, ela tem que ser audição. Ela não pode ter um caminho de fala, e você nunca ouve o que Deus quer falar. Eu nunca ouço o que Deus... Eu vou orar, então aí você começa a orar e você fala, pede. Ou você faz a oração por alguém, começa a orar. Você não está perguntando, Senhor, o que eu devo orar? Qual é a tua direção? Porque Deus vai usar o sacerdote com o poder dele. Então Deus tem que trazer a direção, irmão. Para Deus trazer direção, audição. Audição espiritual. Para que você não ore e fique aí orando e não acontece. Meu querido, você não tem noção de quantas palavras eu tenho na minha vida que não se cumpriram. Eu posso contar nos dedos as palavras que se cumpriram. Pessoas liberaram palavras sobre a nossa vida, mas de 100 palavras, pouquíssimas. Por quê? Porque muitas palavras, muitas profecias são ditas do seu próprio coração, do meu próprio coração. Aí a gente pensa que Deus está falando, mas a gente não está ouvindo Deus. É o nosso coração falando. Então Deus, ele fala com os seus sacerdotes, ele fala com o seu povo. E Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Né? E ele fala: não fareis deuses de prata ao lado de mim. Olha o que ele está falando para esse povo. No momento em que você ouve a voz de Deus, você ganha um poder e uma autoridade. E aí ele fala assim: como que você vai usar esse poder? Primeira recomendação. A primeira recomendação que eu faço para você, como povo que ouve a voz de Deus, que recebeu um poder, uma autoridade, depois de ouvir a voz de Deus, você recebe poder, chaves de autoridade. Quando você ouve a voz de Deus, irmão, você é empoderado por Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está sobre a tua vida. Então, o que Deus está falando? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, povo que ouve a minha voz: não façam outros deuses. Primeira coisa, não faça outros deuses. Por quê? Porque no momento que você ouve a voz de Deus, você é empoderado de uma tal maneira que você pode levantar um altar. Você pode levantar um altar. Você pode formar um Deus. Você pode criar um Deus novo. Um Deus de prata, um Deus de ouro. Você pode criar um Deus de pau, de pedra, de gesso. Amém? Você ouviu a voz de Deus. E aí você e eu temos que tomar cuidado com o quê? Para não criar um altar com um Deus estranho. Porque a primeira coisa que o inimigo faz, irmão, quando você ouve a voz de Deus, é querer te enganar para que você mesmo adore um falso Deus, adore um Deus estranho. Pensando que você está adorando o Deus correto, você pode adorar o Deus errado. Então ele está falando: não fareis deuses de prata ao meu lado. Ele fala exatamente isso. Não faça Deus de prata do meu
lado. Por que do lado de Deus? Porque o Deus de prata, do lado de Deus, né? Quem falou desse Deus de prata foi Jesus. Jesus falou assim: você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois deuses. Não pode. Jesus falou isso. Ele falou: se você servir um Deus, você tem que desprezar o outro Deus. Então, no momento em que o povo fizer um Deus de prata, o Deus de prata aponta para Mamon. Deus de prata do lado de Deus, do Deus verdadeiro, aponta para Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está chamando Mamon de Senhor. Não podeis servir a dois senhores. Tamanha influência que o dinheiro, que a riqueza tem sobre as pessoas. A própria Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então imagine o seguinte, né? Você foca o seu sacerdócio, o seu ministério sacerdotal, em cima da prata, em cima de Mamon, em cima das riquezas. E aí toda a sua oração vai ser em cima disso. Todo o seu mover profético vai ser em cima da riqueza, vai ser em cima do dinheiro, vai ser em cima daquilo que, né, aquilo que tira. Você sabe se você tem um Deus de prata no momento que a prata falta na sua vida. É assim que você descobre se você estava servindo o Deus correto. Porque se você serve o Deus correto, irmão, tendo ou não tendo a prata, você continua firme na fé. Tendo ou não tendo dinheiro, né? É como Jó. Jó servia a Deus. Ele tinha prata, ele tinha ouro, mas ele servia a Deus quando ele tinha a prata e o ouro. Mas no momento que a prata e o ouro foram retirados, ele falou assim para sua esposa: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal de Deus? O que ele está falando? Ele está falando: eu vou servir a Deus, tendo ou não tendo, o meu Deus continua o mesmo. Então, quantas pessoas abandonam o sacerdócio por falta de dinheiro? Pessoas abandonam o sacerdócio porque faltou salário. Pessoas abandonam o sacerdócio por quê? Porque eles têm a prata como Deus. É como se a prata não apareceu, então eu também não vou aparecer no altar. Por quê? Porque o meu Deus é a prata. Meu Deus é a prata. E isso é muito perigoso, irmão. É importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque essa situação está governando muitas orações, está governando muitas profecias. Muitos sacerdotes estão sendo governados pela prata, por Mamon. E eles levantam os deuses de prata ao lado de Deus. Eles usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, fazem tudo certinho, só que o coração deles está atrelado ao resultado na prata, está atrelado ao resultado no dinheiro. Se o dinheiro não aparece aqui, meu querido, acabou a fé. Acabou o ministério, acabou o sacerdócio, acabou tudo. Quer dizer, o recurso é o Deus dele. E aí é estranho esse tipo de coisa, porque Jesus, que foi, né, quem iniciou a igreja, e a igreja é um altar, ele mesmo falou: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Não acumuleis tesouros sobre a terra, mas ajuntai tesouros no céu, onde não tem traça, ladrão e ferrugem. E ele fala: porque aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aonde está o meu tesouro, é ali que está o meu coração. Então nós precisamos, como sacerdotes, ouvir a palavra de Deus, né? E quando Jesus fala esse tipo de coisa, muita gente fala: peraí,
Mas eu não posso, então essa reação já mostra onde está o teu coração. Quer dizer que para servir Jesus eu não posso estar... Então Jesus fala assim, ó, se alguém quer vir após mim e não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se alguém quiser me servir e não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E aí eu vou te explicar isso, irmão. Eu vou te explicar o jeito que eu recebi esse texto. Para mim, ninguém pode manipular uma pessoa que não tem nada a perder. Ninguém pode manipular uma pessoa que não tem nada a perder. E é isso que Jesus está falando. Se você juntar tesouro na terra, se eu ajunto tesouro na terra, Satanás pode me manipular por causa do tesouro que está na terra. A terra que jaz no maligno. Então, se eu tiver um tesouro aqui na terra, né? Por isso Jesus fala assim, você tem que abandonar pai, mãe, terras, carros, tablet, celular, computador, emprego. Se você abandonar tudo por amor de mim e do evangelho, você vai receber ainda nessa vida 100 vezes mais em carro, tablet, celular. Por quê? Porque Jesus está falando o seguinte, ele está falando, você pode ser o meu discípulo, desde que você não seja manipulado. Se você tiver o teu coração em alguma coisa nessa terra, você não pode ser discípulo de Cristo. Então não é ter ou não ter, é o que isso está fazendo dentro de mim. Né? O que isso está fazendo com o meu sacerdócio diante de Deus. Ó Deus, eu te sirvo desde que o Senhor cure a minha mulher, o Senhor cure meu marido, cure meu filho, desde que o Senhor me dê dinheiro, que o Senhor me dê prosperidade, desde que o Senhor me dê... E Deus fala assim, você me serve se eu não te der nada? Se eu tirar tua esposa, teu marido, teu filho, você ficar sozinho, pobre, e ainda te der doença, você vai me servir ainda? Então é isso que ele está falando. Não faça deuses de prata ao lado, e nem deuses de ouro fareis para vós outros. O Deus de prata, Deus está falando, não faça Deus de prata do meu lado. Ou seja, vai ter a mesma importância para você. Porque no momento que você ouviu a minha voz, você pode oficiar como sacerdote. Você pode fazer uma conexão comigo no mundo espiritual e nós vamos ter o quê? Um trabalho sacerdotal. Você pode receber uma palavra profética, você pode ligar e desligar. Ligar, que significa proibir, amarrar, ou você pode desligar, desamarrar, permitir. Então ele está falando, não faça o Deus de prata, porque no momento que você ouve a minha voz, você é empoderado como sacerdote. E se você usar esse poder para adorar um Deus, colocar um Deus, você pode fazer um Deus e colocar esse Deus do lado do Senhor. Esse Deus, ele vai ter a mesma importância, o mesmo peso, a mesma autoridade. Para você, vai ter a mesma autoridade do Senhor. E isso é o que o diabo sempre quis, a mesma autoridade do Senhor. Então toma cuidado, meu irmão, para você não fazer Deus de prata. E o Deus de ouro, não fareis deuses de ouro para vós. O que é o Deus de ouro? É o meu tesouro particular. O Deus de ouro é a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Esse é o Deus de ouro. Esse é o Deus de ouro. É aquilo que eu considero mais valioso. Então, cuidado com isso. Primeira coisa, irmão, que Deus fala, depois que alguém ouve a voz dele, cuidado para que você não transforme a prata em Deus e não transforme o ouro em Deus. Mas pastor, eu posso ter prata? Você pode ter prata, você pode ter ouro, você pode ter muita prata, muito ouro, você pode ter 50 quilos de prata, 10 quilos de ouro, 1000 quilos de ouro, você pode ter tudo isso. E ele só não pode se transformar num Deus para você. Ah, eu posso ter carro? Pode ter saúde, carro, casa,
né? Mulher uma só, uma, né? Você pode ter quantos filhos você quiser. Você pode, você só não pode transformar essas coisas em um Deus para você. Não pode, irmão. Você pode ter o que você quiser. Você pode ter o ministério que você quiser, a igreja que você quiser, a carreira que você quiser. Você pode ter tudo. Aliás, a palavra de Deus garante que você é próspero, você é mais que vencedor. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Então você só precisa tomar cuidado para não formar dessas coisas deuses. Não transforme a tua família em deuses. Não transforme isso, porque você é um sacerdote. No momento que você ouviu a voz de Deus, você se transformou num sacerdote. Você foi empoderado por Deus. Amém? Então isso é muito, muito forte. Outra coisa, versículo 24, ele começa a falar do altar de terra. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos. O que ele está dizendo aqui, meu querido? Ele está falando, olha, você vai fazer um altar de terra. Então ele falou, primeiro ele falou do Deus, agora ele está falando do altar. Um altar de terra me farás. E o que é esse altar de terra? Altar é uma palavra que significa sacrifício no hebraico, imolação. Morte significa literalmente matar algum ser vivo, né? Isso significa no hebraico. No latim, altar é altas, que significa elevação. Elevação. Um altar é uma elevação. Então, quando você eleva, é um altar. Quando você considera mais elevado, é um altar. Por isso as pessoas adoram prostradas. Por quê? Porque elas se abaixam e o que está acima delas é o objeto de adoração. Então isso é altar. Altar é quando uma pessoa eleva alguém ou algo e aí você tem um altar. E ele fala, um altar de terra me farás. O que é esse altar de terra? O altar de terra, você pega uma enxada, eles pegavam uma enxada, se você fizesse um altar de terra, você ia pegar uma enxada e ia juntar a terra. E aí você tem a terra plana e num determinado ponto dessa terra plana você tem uma elevação de terra. Um altar de terra você vai me fazer. Você vai me fazer um altar que a matéria-prima do altar é o barro, é a terra. E olha que interessante, ele fala, e sobre ele sacrificará seus holocaustos. Então, não é que o altar era só de pedra. Não, ele está dando uma ordem, um altar de terra me farás. Ele falou dos deuses, não falou? Agora ele está falando do altar. Primeiro altar que você precisa fazer, que você vai fazer, ele está falando, primeiro altar que você vai fazer é o de terra. O primeiro é o de terra. Grava bem isso. É o primeiro, está na ordem. Primeiro, não fareis deuses para vós outros. Tira os outros deuses. Não tenta transformar o seu ouro, a sua prata em Deus. Não faça isso. Ele está falando assim, ó, não faça deuses e eu estou te ordenando, um altar de terra me farás. Está no imperativo. Você vai me fazer um altar de terra. Então, altar de terra não é opcional. Não é algo que você faz se você quiser. Ele está falando para o povo, vocês vão me fazer um altar de terra. E sobre esse altar você me oferece holocausto, oferta pacífica, ovelha e bois. E ele fala, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, altar de terra você pode fazer aonde? Em qualquer lugar. A terra, adivinha quem é a terra? A terra é você e sou eu. Nosso corpo tem as mesmas propriedades do pó da terra, porque nós somos formados do pó da terra. As propriedades químicas da terra são as mesmas propriedades químicas do meu corpo. Então ele está falando assim, um altar de terra me farás. Hoje você não vai pegar a terra, você vai pegar essa terra, o seu corpo.
e você vai se prostrar diante de Deus. E esse é um altar não permanente naquele lugar, porque ele está falando em qualquer lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. Quer dizer, você pode, na sua peregrinação nessa terra, levantar um altar de terra na sua casa. Você pode levantar um altar de terra no seu trabalho, você pode levantar um altar de terra na sua escola, você pode também levantar um altar de terra na sua igreja, você pode levantar um altar de terra no ônibus, você pode levantar um altar de terra na praia, nas férias. Você vai estar levando esse altar, que é móvel, para qualquer lugar que você peregrinar, que você estiver. Então você leva essa terra, que é a matéria-prima desse altar, em qualquer lugar. Né? Porque imagina, você levanta o altar de terra, naquela época, eles levantavam o altar de terra, chovia, ventava, o altar desmanchava. Tinha que fazer outro. Mas vai fazer no mesmo lugar? Lógico que não. Por quê? Porque nós somos peregrinos. A gente está aqui hoje e amanhã o Espírito leva a gente para outro lugar. Então o nosso altar de terra é obrigatório. Eu preciso levantar o altar de terra em qualquer lugar. E Deus está garantindo o seguinte: se você levantar esse altar de terra, eu vou te abençoar naquele lugar que você levantar o altar de terra. Porque quem está em cima do altar? Deus. Quem está sendo adorado no altar? O próprio Deus. Se você me adorar em qualquer lugar, se você interceder em qualquer lugar, quando você se ajoelha, meu irmão, quando você dobra os seus joelhos, quando você se prostra, Deus olha do céu e fala assim: olha um altar de terra lá embaixo. Vamos ver quem ele vai adorar. Se ele vai adorar prata, ouro, ou se ele vai me adorar. Vamos ver se ele vai celebrar a memória do meu nome, ou se ele vai celebrar a prata que ele tem, o que ele quer. Vamos ver o que ele vai fazer, o que ele vai orar. Qual é o motivo da oração dele? Então, o altar de terra é obrigatório. Por isso Jesus falou: quando você orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu quarto é o lugar onde você tem autoridade, é o lugar onde é reservado para você. Ali você tem alçada espiritual, você é autoridade espiritual naquele quarto. Fecha a porta, dobra o teu joelho e fale com Deus em secreto, e Deus que ouve em secreto vai te recompensar. Está falando a mesma coisa. Você vai orar a Deus ali, você vai levantar um altar de terra dentro do seu quarto e você vai falar em secreto com Deus. Deus vai te recompensar. Porque Deus, ele recompensa. E a palavra que Jesus usou quando ele falou sobre isso é a palavra salário. Porque Deus, ele paga salário para quem ora. Como assim, pastor? Olha, e Deus que ouve em secreto te recompensará, te galardoará, te assalariará. Você está desempregado, meu irmão? No céu, na porta do céu, tem uma placa: procura-se intercessores. Procura-se, contrata-se intercessores. Porque o sacerdote é um trabalhador para Deus. Um sacerdote é um trabalhador para Deus. O sacerdote que serve a Deus no altar, ele recebe o que de Deus? Salário. Você vê, por exemplo, Jesus comentando sobre as analogias entre o reino de Deus e um homem que era dono de uma vinha, ou um homem e os trabalhadores que ele arregimentou para trabalhar na sua equipe. Então, quando você tem essa analogia, ele está falando assim, ó: eu te escalei. E para Deus, digno é o trabalhador do seu salário. Então, você está desempregado, irmão? Começa a orar. Uma vez eu fiquei desempregado 5 meses, irmão. Eu mandei mais de 2.000 currículos. Nunca orei tanto assim na minha vida. Na realidade, eu fiquei desempregado na terra, mas eu trabalhei muito no céu. Foram os melhores 5 meses do meu sacerdócio naquela época. Por quê? Porque eu ficava orando, acordava de madrugada para orar, para clamar, para orar em línguas. Aí eu saía de ônibus, pegava os currículos, ia distribuindo, ia fazendo, ia batendo perna, tentando emprego. 5 meses empregado, irmão. Uma dívida astronômica. E Deus falou assim: não, você está trabalhando, filho, você não está desempregado.
Chegava em casa 4h30, 5h, cansado, triste, aí ia orar, ia ler Bíblia, ia orar de novo, e orava. Então isso eu estava trabalhando. Quando eu consegui um trabalho, foi para ganhar pouco, mas eu trabalhei 4 anos e meio naquela empresa e paguei todas as dívidas daqueles 5 meses. Por quê? Porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, se você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com Deus em secreto, o que é falar com Deus em secreto? Falar com Deus em secreto é não buscar Deus nas redes sociais. Você não vai orar a Deus nas redes sociais, porque Deus ouve em secreto, irmão. Jesus falou assim, ó, se você orar a Deus em secreto, Deus que ouve em secreto vai te recompensar. Ou seja, Deus quer intimidade, secreto, dentro do quarto, porta fechada. Isso é intimidade, irmão. Isso não é para você mostrar na rede social. A sua intimidade com Deus, ela tem que ser preservada. Você casou com Deus, eu casei com Deus. Então eu tenho que ter a minha intimidade com Deus. Por quê? Porque eu sou um sacerdote. Um sacerdote que entrava no Santíssimo Lugar, irmão, não tinha mais ninguém lá assistindo ele oferecer incenso. Ele ficava ali na presença de Deus sozinho. Era proibido mais alguém entrar. Deus fala assim, não, eu quero intimidade com o meu sumo sacerdote. Eu quero intimidade no incenso. Eu quero intimidade. Então, segredo. A tua vida de oração é segredo. A minha vida de oração é segredo. Deus que ouve em secreto, Ele vai te abençoar. Porque você está levantando um altar de terra. Você está levantando um altar de terra e você está celebrando o nome do Deus certo. E não do Deus errado. Você não está levantando a prata em cima desse altar. Você não está levantando o ouro em cima desse altar. Você não está levantando qualquer outro Deus em cima desse altar. Deus vai te abençoar. É um princípio de Deus, irmão. Deus é exclusivista. Deus quer você para Ele. Deus quer você para Ele. Deus quer você para Ele, sozinho. Olha só, isso eu aprendi com o meu pastor. Meu pastor falou assim, ó, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. E terceiro lugar, trabalho. E em quarto lugar, ministério. Olha só que tremendo isso, irmão. Em primeiro lugar, Deus. Em quarto lugar, o ministério. Eu falei, puxa, mas o ministério e Deus não são a mesma coisa? Absolutamente não. Lógico que não. Ministério é o trabalho sacerdotal. Mas a minha intimidade com Deus, o meu altar de terra, é pessoal, particular, intransferível. Então eu tenho que ter o meu particular com Deus. Você tem que ter o teu particular com Deus. Ouvir a voz de Deus no altar de terra. O altar de terra é móvel, você pode levantar esse altar em qualquer lugar. Mas é algo pessoal, irmão. Amém? Então, Deus está falando aqui do altar e está falando o que Ele gostaria que o sacerdote fizesse. Em qualquer lugar que você levantar esse altar de terra, eu vou te abençoar. Ele está falando assim, eu te abençoo se você levantar um altar de terra para mim. Se você celebrar o meu nome naquele lugar, você, sozinho, eu te abençoo, eu te abençoo. Ele não está falando assim, eu vou abençoar o lugar. Ele não está falando, eu vou abençoar a família do lado, eu vou abençoar o teu parente, o teu filho, a tua esposa, o teu marido. Não, ele não está falando isso. Ele está falando, se você levantar o teu altar, eu vou te abençoar. Eu vou te assalariar, eu vou colocar salário na tua mão. Por quê? Porque você está trabalhando para mim. Você trabalha para mim. Quando você ora, quando você me adora, você trabalha para mim. Um altar, irmão, ele é levantado para que a presença de Deus venha. É o caso do altar de Abel e Caim. Um altar, Deus prestou atenção. O outro altar, não. O outro altar, Deus falou assim, não me chamou atenção. Para mim é um altar como qualquer outro, porque está fora do desenho da palavra, está fora do desenho do altar. Então, desde o começo da humanidade, nós temos 2 altares. Um altar que serve a Deus, um altar que coloca o sacrifício para o Deus correto, um altar que derrama sangue, que faz o sacrifício,
E outro altar que é bonito, irmão. Um altar de Abel, que é um altar feio, que tem sangue, que tem animais mortos. E Deus atentou para esse altar. O altar de Caim era bonito. Imagina frutas, flores, salada de fruta. Coisa mais linda do planeta aquele altar. Todo desenhado, né? O Caim falou assim, rapaz, o altar do meu irmão tá com nada não. Olha que altar feio, olha que altar ridículo. Não me agradou esse altar. O altar que eu vou oferecer a Deus é um altar maravilhoso, um altar lindo. Deus falou assim, não, o meu padrão de altar é aquele ali. Não é esse altar aí que o homem gosta, que o homem se satisfaz nele. Eu preciso receber sacrifício. No meu altar, quem decide o que quer sou eu. Então eu vou no altar onde tem vida, onde tem sacrifício. Eu não vou no altar onde não tem sacrifício. Você vem me oferecendo fruto da terra, uma terra que foi amaldiçoada pelo pecado do homem. Mas o sangue não. Então, o altar de terra, irmão, Deus tem que olhar e falar assim, olha, estão celebrando o meu nome. Ele está se sacrificando. Qual que é o sacrifício do altar de terra? É quando você se prostra. Romanos 8 fala assim, por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Romanos capítulo 8 está falando, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Fomos considerados como sacrifícios. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Romanos 12 fala assim, olha, não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos e apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós temos que oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus não vai receber um sacrifício que não seja vivo, que não seja santo e que não seja agradável. Então nós precisamos nos moldar ao padrão de Deus. Deus não recebe qualquer sacrifício. Deus não recebe qualquer coisa, irmão. Você pode oferecer uma galinha, você pode oferecer um bode, você pode oferecer um boi, Deus não vai receber. Porque esse não é o padrão de Deus. Deus quer oferecer, quer que você e eu ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Então levanta o seu altar de terra. Aí você vai ser um intercessor aprovado. Olha, esse cara, ele começa a levantar altares pessoais antes de levantar altares na igreja. Antes de começar a orar na igreja, ora dentro da sua casa, ora na intimidade com Deus. Antes de querer fazer as coisas, né? O altar de Elias, antes disso você precisa levantar o altar de terra. Porque senão Deus não vai te conhecer. Deus vai conhecer aquele que se encontra com ele no quarto, em secreto, irmão. Deus conhece aqueles que estão em secreto falando com ele. Senão nós vamos ser daqueles que vão chegar no último dia e falar, Senhor, nós não profetizamos, não fizemos milagres e maravilhas, então vocês levantaram altares de pedra, mas vocês nunca levantaram um altar de terra, vocês nunca me conheceram e eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque vocês nunca entraram em intimidade comigo, vocês nunca entraram no quarto, fecharam a porta e começaram a se derramar diante de mim, vocês nunca me invocaram para a sua vida. Vocês fizeram isso para os outros, vocês não fizeram isso para vocês. Vocês fizeram isso para os outros verem. Então nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu querido, primeira coisa, a primeira dimensão do sacerdócio é o sacerdócio do altar de terra, o sacerdócio particular, o sacerdócio pessoal, individual. Em todo lugar que você levantar esse altar, virei a ti e te abençoarei. Você será abençoado na cidade, no campo, na terra, fora da terra, no asfalto, na pandemia, fora da pandemia, você vai ser abençoado, irmão. Por quê? Porque você levanta altar de terra. Não importa o que está acontecendo na terra, irmão. Eu
Deus está falando, virei a ti e te abençoarei. Você acha que Deus não pode atravessar essa nuvem de demônios para te abençoar? Virei a ti e te abençoarei. Deus está falando, quando você estiver no deserto e você levantar esse altar de terra, eu vou vir, eu virei. Eu vou atravessar a nuvem de demônios, eu vou atravessar qualquer dificuldade, qualquer praga, qualquer pandemia, qualquer desemprego, qualquer quebradeira, qualquer ditadura. Eu vou atravessar todo mundo, qualquer governo, eu vou atravessar, eu vou chegar até você e eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, mas você precisa levantar um altar de terra. Então, a gente às vezes vai direto para o altar de pedra. Então eu vou para a igreja, eu faço meu sacerdócio na igreja, mas eu não tenho um sacerdócio individual. Eu não tenho um aprendizado individual com Deus. Deus não me conhece. Eu vou na igreja, eu oro, eu faço, profetizo, expulso demônios, profetizo e acontece, faço milagres, sinais e maravilhas, eu faço tudo isso. Mas Deus pode não me conhecer. Por quê? Porque eu não tenho altar de terra. Eu não sou um sacrifício vivo diante de Deus. Então, meu querido, preste atenção no que eu estou te falando. Se você pular essa etapa, você está comprometendo o seu destino eterno. Você não tem relacionamento com Deus. O que você tem é um trabalho, irmão. E o trabalho, você não vai ser medido pelo trabalho. Você vai ser medido pelo teu relacionamento com Deus. Amém? Tenha relacionamento com Deus. Fale com Deus. Não é um ritual. Não precisa de uma banda tocando aqui no meu quarto para eu poder entrar na presença de Deus. Eu não preciso de uma banda. Eu não preciso de alguém aqui para falar, vai lá, vamos orar aí. Não. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus em secreto. O que Jesus está falando, irmão? Tenha um relacionamento íntimo com Deus. Se abra na presença de Deus. Invoque o nome do Senhor. E Deus vai te abençoar. Amém? Versículo 25 diz assim, se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Aqui você tem um desenho de um altar de pedras. E a primeira coisa que eu entendo aqui, se você levantar o altar de pedra, quer dizer, o altar de pedra, ele é opcional. Eu posso viver minha vida na terra aqui só levantando meu altar de terra. O altar de terra não é opcional, é obrigatório. Deus está falando, você vai levantar um altar de terra e você vai ter relacionamento comigo. Isso não é uma opção. Você vai fazer isso. Um altar de terra me farás. E ele está falando, se você me levantar um altar de pedra, porque o altar de pedra, ele tem outra função. Um altar de pedra já é permanente, você não consegue tirar as pedras depois para levar para outro lugar. Se você chegar num lugar e Deus falar assim, ó, levanta um altar de pedras, por quê? Porque tem muita revelação no altar de pedras. Você vai pegar primeiro uma pedra, a pedra, ela simboliza a palavra de Deus. Ela simboliza a palavra de Deus, irmão. Você vai levantar um altar de pedra, então você precisa da palavra, você precisa ter palavra. Intercessor que não tem palavra, não adianta tentar levantar o altar de pedra. Você não tem revelação da palavra, então você não tem nenhuma revelação, nem duas revelações. Um altar de pedra, você precisa de algumas revelações. No caso de Israel, eram 12 pedras. 12 pedras brutas. Por que tem que ser bruta, pastor? Não dá para encaixar, vai ficar meio esquisito. Não interessa, irmão. Se você vai achar esquisito ou não. Não interessa se você acha bonito ou não. Não importa. Deus está falando, você não pode colocar a ferramenta humana para levantar altar, porque senão você vai levantar um altar profanado. Você não pode alterar a palavra para que o altar fique bonito. Você não pode alterar a revelação da palavra. Você não pode ir contra as escrituras, porque senão você vai profanar o altar de Deus. Altar de pedra com pedra lavrada, irmão, é profanação. Deus não recebe essas orações. É um altar profanado. Por quê? Porque nós estamos colocando algo nosso na palavra.
Nós estamos ali misturando aquilo que é de Deus com aquilo que é do homem. Nós estamos tentando dar um jeitinho para ficar bonitinho. Estamos tentando dar um jeitinho para encaixar as revelações. Ele fala, não, você vai pegar a pedra bruta e vai começar a juntar. Acabou. É a pedra que foi formada pela ação do tempo, das águas, do vento. Ou seja, Deus formou aquela pedra daquele jeito. Então não tente mudar aquilo que Deus falou. Não tente mudar aquilo que Deus determinou. Se você fizer isso, você vai levantar um altar profanado. E aí como que você vai interceder num altar profanado, irmão? Como que você vai sacrificar algo no altar profanado? O altar já está profanado, Deus não vai receber nada. Deus é santo. A palavra dele é santa. No momento em que você mistura a palavra dele com qualquer doutrina humana, com qualquer opinião humana, irmão, você profanou a palavra. Ela não é mais santa. Por quê? Porque você já está embutindo embutindo na palavra um achismo, uma interpretação pessoal. Deus não vai receber nada desse altar. Altar profanado. Então, não farás de pedras lavradas. Não, mas eu vou construir aqui um altar e vai ser bonito, vai ser lindo, maravilhoso. Então, você vai construir um altar que vai ser inócuo, inoperante, inútil. Em vão. Todo o teu trabalho vai ser em vão. Porque Deus está pedindo para você juntar a pedra, as pedras, da maneira como Ele falou. E não da maneira que você acha que Ele falou. É assim que você faz altar de pedra, irmão. Você vai ver um exemplo disso, é o altar que Elias levantou no Monte Carmelo. A Bíblia diz que ele começou a juntar pedras brutas, 12 pedras, segundo a palavra de Deus ordenava. 12 pedras brutas. E ele ainda ora e fala, Senhor, segundo a tua palavra, eu fiz esse altar. Segundo a tua palavra, eu fiz esse altar. Ele não profanou o altar. Por isso que aquele altar encontrou resposta, irmão. O Elias, ele está intercedendo pela nação. Ele não podia correr o risco da sua intercessão ser uma intercessão inútil. Você vai interceder pela sua família, você vai interceder pelo seu bairro, sua cidade, você não pode correr esse risco. Então, como que você está em relação àquilo que Deus falou? Como que está esse altar? Como que está as pedras? O teu conhecimento? Você está embasado em cima do que para orar? Você está baseado em cima do que? Você acha que Deus vai te ouvir por quê, irmão? Como é que está a revelação da salvação? Como que está a revelação da resposta de Deus sobre prosperidade, sobre cura, sobre restauração de casamento? O que Deus falou sobre essas coisas? O que Deus falou na sua escritura? Você vai orar e não tem a escritura como base? Você vai levantar um sacrifício, mas não tem a escritura como base? Irmão, altar que não tem a escritura como base não é altar de pedra. Amém? Um homem que levantava altares chamava Davi. Pensa num homem que amava a palavra de Deus. O cara era adorador. Pergunta para um músico qualquer, de qualquer igreja, pergunta para ele quem foi Obadias, quem foi Naum, quem foi Abacuque. Pergunta para ele quantos livros tem na Bíblia, quantos livros tem no Novo Testamento. Pergunta para ele quantos anos Abraão tinha quando teve Isaac. Pergunta para ele o que ele sabe da palavra. É um levantando o altar. Pergunta para os intercessores. Meu querido, nós precisamos levantar altar de pedras e não altar de vento, altar de nada. Você chega diante de Deus, por quê? Porque tem um novo e vivo caminho. É a pedra. Sobre esta pedra aqui, ó, edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra. E as portas do inferno não prevalecerão. A minha oração, ela só vence Satanás se estiver embasado sobre a pedra, irmão. Sem a pedra, a tua e a minha oração viram feitiçaria. Vira palavras que o diabo usa. Palavras que são jogadas ao vento. Então, pelo amor de Deus. Amém? E para terminar, nem subirás por degrau
ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Olha só o que Deus está falando aqui. Não sobe por degrau no meu altar. Por quê? Porque você é um sacerdote. E sacerdote tem vestes. Mas uma coisa que qualquer sacerdote humano tem, irmão, é nudez. E o que é a nudez? A nudez é o pecado. Então, todo ser humano tem pecado. Eu tenho pecado. Você tem pecado. Todo mundo tem pecado. Todo mundo. Até sua santidade, o Papa tem pecado. Somos todos pecadores. O que Deus está falando? Deus está falando assim, olha, se você subir no degrau, se você se colocar na mesma posição que eu, a tua nudez será ali exposta. E eu não quero um altar para que o teu pecado seja visto. Então, quantas pessoas pecam? E elas sempre pecaram. E de repente elas estão lá no altar, estão na intercessão, estão fazendo alguma coisa na igreja, no reino de Deus, e de repente aparece o pecado dela, porque ela subiu no altar por degrau. Então Deus não quer que o meu pecado seja visto no altar. Meu pecado está lá, mas o sangue me cobre. Meu pecado não aparece. Agora, quando eu subo, você pode perceber, irmão, quando uma pessoa está muito em cima, fica mais fácil de ver os pecados dela. Essa é a única diferença. Então, eu não quero subir por degrau ao altar, porque se eu subir por degrau ao altar, a única coisa que vai aparecer é o meu pecado. E o povo vai falar assim, olha o pecado do pastor Renato, rapaz. Olha lá, o cara é assim, o cara é irado, o cara é bravo, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é frio, é nojento, é esquisito. Então, para que eu vou querer que alguém veja o meu pecado? Altar não serve para isso. Então, eu não vou subir por degrau no altar do Senhor. Prefiro ficar embaixo e deixar que o Senhor ocupe o lugar elevado, porque Deus é santo e a santidade dele aparece. Então muita gente acaba se escandalizando. Não é porque o cara pecou, é porque simplesmente você descobriu que ele é um ser humano igual a você, sujeito às mesmas paixões que você e sujeito às mesmas quedas que você. Amém? Não é porque o cara é sacerdote que ele não tem a nudez dele. Todo mundo tem a nudez. Mas Deus vai cobrar do sacerdote um pouquinho mais duro, um pouquinho mais forte. Então, meu querido, princípios de Deus para os altares. Grava bem essa palavra. E pratica essa palavra. Cuidado com o teu coração. Eu cuido do meu coração, você cuida do seu. Aonde está o teu tesouro? É a prata? É o ouro? Será que a gente está deixando de oferecer o altar de terra para o Senhor? E nós só estamos oferecendo o altar de pedra? A gente vai quando tem altar de pedra. O que é altar de pedra? Igreja, onde as pedras vivas se reúnem, aonde o povo se reúne. Esse é altar de pedra, esse é poderoso, irmão. Mas o altar de terra, ele já deveria estar levantado dentro de casa. Amém? Então, grava bem essa palavra, porque se você seguir esses princípios e tomar cuidado com a idolatria, tomar cuidado com a nudez, tomar cuidado para você não subir no altar. O altar é só do Senhor, não é de mais ninguém, irmão. Se você tomar esses cuidados, a sua intercessão, o teu sacerdócio nos altares, ele vai ser um sacerdócio aprovado. Deus vai aprovar você como um sacerdote, um intercessor. E mais, ele vai te abençoar. Porque você tem altar de terra, irmão. Ele vai te abençoar. Amém? Então, eu vou orar por você. Que Deus te abençoe. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é rica, Senhor, em conhecimento, em direcionamento, em ensinamento. Obrigado, Pai, por nos ensinar nessa noite. Perdoa, Senhor, toda vez que nós
não levantamos o altar de terra, que nós não oramos, que nós não conversamos com o Senhor e nem ouvimos a tua voz, Senhor. Perdoa porque nossos ouvidos têm ocupado com tantas coisas, nossos olhos têm ocupado com tantas coisas, nosso tempo, Senhor, está tomado com tantas coisas, pensamentos estão muito atribulados e nós não paramos para te ouvir. Pedimos perdão por isso, Pai. Pedimos perdão pela idolatria, pedimos perdão por todos os deuses de prata que nós colocamos ao teu lado, os deuses de ouro que nós fizemos para nós mesmos, Pai. Imploramos que o Senhor limpe a nossa vida dessa idolatria, limpa a nossa vida, Pai, de todo altar profanado que nós levantamos, que nós alteramos a Tua palavra para levantar um altar ao Teu nome. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor corrige aquele a quem ama. Te louvamos, Pai. Nos faz, Senhor, caminhar em intimidade e relacionamento contigo, que nós tenhamos experiências pessoais com o Senhor e nos ensina a cada dia, Pai, a sermos mais e mais conhecedores de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, te guarde. Semana que vem a gente volta com mais um tempo aí para falar de altares. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe teu ministério. Que Deus te dê o melhor dessa terra. E que Deus te guarde de toda praga, de todo tipo de vírus, de todo governo errado. Que Deus te livre dos homens malignos. Amém? Que Deus te dê cura e paz. Deus abençoe. Fica na paz. Até semana que vem.